Boa noite, meus irmãos. Grande alegria tê-los aqui conosco nessa noite também, né? Eu sei que essa noite nós estamos fazendo nosso culto online, né? Em virtude da pandemia, né? Não temos ainda como retornarmos até no próximo domingo, tá? Então, nós tivemos alguns casos de Covid aqui na igreja, então por precaução nós preferimos deixar esses 15 dias a igreja sem ter culto, para que nós possamos higienizar toda a igreja também. E se porventura algum irmão que esteve presente, tanto no culto do dia 27 quanto no culto do dia 3, desenvolver algum sintoma, possa também já fazer o tratamento e já também criar a imunidade necessária também para que possa estar retornando às suas atividades normais, tá? Nós retornamos com os cultos no dia 24 de janeiro. Esteja orando por isso, né? Esteja orando realmente para a situação da pandemia passar o mais breve possível, né? A gente está tendo um número muito grande de casos, né? Novos casos, muitas mortes. Então nós recomendamos realmente que os irmãos tenham todos os devidos cuidados, tá? Reforçando o aviso que eu dei na quarta-feira, né? Quando nós estávamos em Goiânia, no dia 13, nós vimos alguns irmãos aqui na igreja sem máscara. Eu vou pedir, por favor, meus irmãos, que os irmãos estejam respeitando as orientações dos órgãos de sanitário do município, que exigem que todos estejam de máscara dentro da igreja, tá? Então, nós não podemos entrar sem máscara em mercado, nós não podemos ficar sem máscara em mercado, em qualquer lugar que nós formos, em qualquer tipo de comércio, nós não podemos tirar máscara, exceto se você for num restaurante e for comer, e somente na hora do que você estiver comendo é que você pode ficar sem máscara. Então, aqui dentro da igreja, nós pedimos encarecidamente aos irmãos, tá, que ao chegarem na igreja, tá, coloquem suas máscaras e só as retirem na hora que você já estiver saído da igreja ou estiver já dentro do seu carro, para que nós possamos ter os devidos cuidados, tá? Nós temos que respeitar as leis que são impostas a nós, tá? Isso é dever, é uma obrigação de cada cristão, tá? Então, por favor, a partir do momento que você adentrou a igreja, coloque sua máscara, tá? Se eu ver alguém sem máscara na igreja, eu pessoalmente vou chegar e vou pedir para o irmão colocar a máscara. Então, eu vou ser um pouquinho chato nesse sentido, tá bom? Porque nós precisamos respeitar, tá? Essas regrinhas que nós temos com relação a isso, tá? No mais, os avisos continuam todos normais, os nossos cultos, como eu disse, até o dia 17, né, serão todos online, né? Só retornamos presencialmente no dia 24 de janeiro, então quarta-feira, nosso culto de oração vai ser online também nessa quarta e na próxima também, tá bom? Então, por favor, estejam acessando nossos canais de transmissão para que possam ter esse tempo precioso também, tanto no culto de oração, na quarta-feira, quanto na EBD, no domingo pela manhã, né, às 9 horas, e depois também às 19 horas, o nosso tempo de louvor e adoração, tá bom? São esses os avisos que nós temos para os irmãos nessa noite. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo.
Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é, santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é, santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus.
seu poder me resgatou, Jesus. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali encontro meu socorro em meio ao mar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. O céu, meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Nós temos vários pedidos, né? Nessa última quarta-feira nós recebemos vários pedidos de oração, já estão no boletim, tá? Esses pedidos de oração, então estejam olhando também no boletim, os irmãos devem ter recebido na nossa lista de transmissão. Se o irmão não recebeu, mande um recadinho para o irmão Ricardo Pesotti. Se você não tem o contato do irmão Ricardo Pesotti, manda um recado para mim. Tá, no boletim aí normalmente tem, ou então, se você não tem meu contato, dá uma ligadinha aqui na igreja que eu posso anotar o número do irmão, tá? Eu mandar um recadinho para você, mandar também o contato do irmão Ricardo Pesotti para que o irmão seja incluído na lista de transmissão, tá? Esteja orando pela Denise, né, pelo pastor Jorge, os dois estão com Covid, então orem pela pronta recuperação desses irmãos, tá? São pedidos que nós tivemos na quarta-feira também. Tá, a Rosana Brito também está com suspeita, então vamos estar orando por ela também, né? Além desse, nós temos vários outros pedidos de irmãos que estão pedindo pela sua saúde, né? Como o seu Luiz, o pai do Deraldo, já uma idade um pouco mais avançada, né? A Lu e a dona Benedita também estão pedindo pela sua saúde, né? Então vamos, nesse momento, estar orando por esses irmãos, né? Os irmãos junto conosco agora aí na sua casa também, orem por eles, né? Esteja realmente clamando ao Senhor pela vida desses irmãos juntamente conosco agora nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo dia, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de mesmo online nós podermos estar orando pelos nossos irmãos, estarmos louvando ao Senhor, estarmos também estudando a Tua Palavra. Obrigado por essas ferramentas que foram criadas pelos homens para que nós pudéssemos estar agora, nesse momento de pandemia, usufruindo de seus benefícios, ó Pai. Pedimos pelo pastor Jorge, pela Denise, obrigado pela recuperação desses irmãos que foram acometidos de Covid. Obrigado porque o Senhor tem guardado, fortalecido eles dia após dia, ó Pai. Eles possam estar se recuperando bem, não tenham nenhum tipo de sequela, não tenham também nenhum agravamento em seu quadro, Pai. Pedimos pelo seu Luiz também, o pai do Deraldo, que não está com a saúde muito boa, já é uma pessoa de idade um pouco mais avançada. Que o Senhor possa estar com ele, ó Pai, fortalecendo ele dia após dia, Senhor. Pedimos pela tia Lloyd também, que está gripada. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dela, ó Pai, e que o Senhor possa estar restaurando realmente a sua saúde, dando realmente vigor a ela e ela possa estar se recuperando totalmente dessa gripe, Senhor. Pedimos também pela dona Benedita e pela Lu, que o Senhor possa continuar fortalecendo essas duas irmãs tão preciosas para nós, ó Pai. Anime o coração da dona Benedita, ó Pai. Faça ela relembrar realmente a alegria da salvação, Senhor. Eu sei que ela tem
estado triste esses últimos dias. Eu sei que a situação de pandemia deixa a nós todos realmente não muito bem, mas que o Senhor possa estar fortalecendo ela, fortalecendo a nós também, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos livrando realmente desse vírus, ó Pai. Que o Senhor possa estar agindo para que cesse realmente essa pandemia em todo o mundo, ó Senhor. E nós possamos voltar a ter nossas rotinas normais, como nós tínhamos, Senhor, sem distanciamento, sem termos que nos precavermos de algumas coisas, ó Pai. Mas que não tenhamos como normal, na nossa rotina, o não buscar ao Senhor. Eu sei que tudo que o Senhor faz realmente é para que os homens lembrem de Ti e busquem ao Senhor. E que ao término dessa pandemia, Senhor, nós possamos continuar buscando ao Senhor, louvando, bendizendo ao quem Tu és, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido muitos dos nossos irmãos, Senhor. Obrigado porque mesmo com alguns casos na igreja não foi algo que se agravou muito, ó Pai. Obrigado realmente pelo Teu cuidado, Tua proteção para com a nossa igreja. Obrigado porque o Senhor tem fortalecido dia a dia a todos os nossos irmãos, Senhor. Continue fortalecendo eles dia após dia. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Muito bem, meus irmãos. Agora nós teremos o nosso tempo de aprendizado da palavra. Eu vou voltar nesse domingo ao Sermão do Monte. Nós tínhamos terminado a última parte do nosso Sermão do Monte, né? Foi do finalzinho do capítulo 6, do verso 25 até o verso 34, onde nós vimos sobre a ansiedade, né? A causa e a cura para a ansiedade. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, já o último capítulo do Sermão do Monte, mas ainda com lições preciosas para a nossa vida, né? E nessa noite nós queremos tratar sobre algo bem interessante, né? Julgar ou não julgar? Eis a questão. Julgar ou não julgar? Eis a questão. Então, o nosso texto de hoje vai ser Mateus, capítulo 7, do verso 1 até o verso 6. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias aí na sua casa, ou abrir o seu aplicativo de Bíblia no seu celular, e estar acompanhando a leitura juntamente conosco. Eu estarei fazendo a leitura na versão NAA, que é Nova Almeida Atualizada, então talvez você note algumas palavrinhas diferentes, mas a tradução é muito semelhante à revista atualizada que nós temos o costume de usar, tá bom? Então hoje nós queremos tratar desse texto, um texto muito interessante, que traz preciosas lições para nós. Mateus capítulo 7, verso 1 até o verso 6 diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos instrui, ela nos ensina, dia a dia, em como caminharmos realmente contigo. Que o Senhor possa estar nos abrindo a mente, os nossos corações, para compreendermos esse texto que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. E que eu também não vá além daquilo que a Tua própria palavra ensina. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Sempre eu gosto de deixar uma frasezinha com os irmãos, né? E hoje não seria diferente, né? E eu deixaria a frase com os irmãos, a seguinte frase: o primeiro julgamento é sobre mim e sobre a minha conduta. O primeiro julgamento é sobre mim e sobre a minha conduta. Nesse capítulo, nesse trecho final do Sermão do Monte, Jesus ainda continua dando algumas instruções para os cidadãos do reino. Muitas pessoas usam esses dois versos de Mateus
7, principalmente o verso 1, não julguem para que vocês não sejam julgados, né, como um motivo para dizer, olha, você não pode julgar ninguém. Ninguém tem o direito de me julgar. Né? Mas é isso de fato que Jesus está querendo ensinar. Né? Muitas vezes as pessoas usam esse texto só para não querer que as pessoas gerem opiniões ou chamem a sua atenção pelos erros que ela comete. Muitas pessoas fazem coisas erradas, estão fazendo coisas que são absurdas, mas ela vira e fala assim, ninguém pode me julgar, porque Deus conhece o meu coração. Ora, meus irmãos, se nós sabemos que algo que você está fazendo, ou algo que alguém está fazendo é errado, não há como nós ficarmos quietos e não chamarmos a sua atenção. Por isso a pergunta, será que realmente é isso que Jesus está querendo dizer, que nós não devemos fazer nenhum tipo de julgamento? Quando nós analisamos um pouquinho mais de atenção esse texto, nós vemos que podemos sim fazer juízo. Né? Nós podemos olhar as atitudes das pessoas, mas antes de fazer isso, antes de analisarmos a atitude das pessoas, nós temos que analisar a nossa própria atitude. Por isso o que eu disse, aquela frasezinha no começo, o primeiro julgamento é sobre mim e a minha conduta. Tá? A partir do momento que eu analisei a minha conduta, eu vi o que eu estou fazendo, tá? E sei que aquilo que eu estou fazendo é correto, tá? E eu sei que aquilo que eu estou fazendo não contraria a palavra do Senhor, eu tenho a liberdade de gerar uma opinião ou de fazer um julgamento sobre alguém que não esteja caminhando conforme a palavra do Senhor. Agora, há um perigo nisso. O perigo é, por eu praticar a justiça do reino, e é isso que Jesus quer aqui, eu me tornar soberbo, me tornar orgulhoso, me achar superior espiritualmente aos outros irmãos meus em Cristo. E aí julgar eles porque eles não são tão espirituais quanto eu. Isso também é errado. Porque o que Jesus está dizendo no versículo 2 é justamente isso. Olha, cuidado, com o critério que você julga, você será julgado. Com a medida que você mede, você também será medido. Então, se você quer medir as pessoas pelo seu nível de espiritualidade, cuidado, porque você também vai ser medido nesse nível de espiritualidade alto que você ensina. Né? E a Bíblia diz bem claramente, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O que Jesus está querendo dizer é, cuidado, tá? Não permita que por você praticar, por você ser um praticante da justiça do reino, aquilo que ele está ensinando desde o capítulo 5, o torne presunçoso, o torne orgulhoso, ao ponto de fazer um julgamento sobre aquele irmão que muitas vezes está começando agora a sua vida cristã e tem algumas dificuldades, ou aqueles irmãos que já têm algum tempo de vida cristã, mas têm algumas dificuldades na sua vida. Cada um é cada um. Tá? Cada pessoa vai ter um nível de relacionamento, um nível de crescimento espiritual diferente. Tá? O meu nível de crescimento espiritual vai ser diferente da minha esposa diferente de mim. Tá? Eu não posso cobrar da minha esposa o nível de espiritualidade que eu tenho, nem ela pode cobrar de mim o nível de espiritualidade que ela tem. Tá? Então, isso que não posso fazer, esse tipo de julgamento é errado. Portanto, não quer dizer que não podemos fazer juízo ou podemos dizer que a atitude de alguém está errada. Porque quando sabemos, por exemplo, que alguém mentiu, eu tenho que dizer, você mentiu. Tá? Você contou uma mentira. Ao dizer você mentiu, você está emitindo um juízo, você está julgando alguém. Quando você diz você roubou, você fez isso ou você fez aquilo, e a pessoa fez realmente aquilo, você está emitindo um juízo, você está formando uma opinião, você está julgando aquela pessoa. O cuidado que eu tenho que ter é dizer, você é um mentiroso e eu não, aí é que está o perigo. Porque apesar do outro ser mentiroso, eu também tenho capacidade de ser mentiroso. Eu também tenho capacidade de mentir assim como o outro mente. Eu também tenho a capacidade de roubar como o outro rouba.
Tá? Eu tenho capacidade de fazer coisas erradas como qualquer um faz. Então, o cuidado está nisso. Tá? Antes de julgar o outro, analise a sua vida. Veja como você está andando. Se está correto, você pode sim fazer emitir um juízo, emitir um julgamento ou uma opinião sobre algo que não está correto na vida da pessoa. Mas nunca se coloque em atitude de superioridade espiritual sobre essa questão, sobre essa pessoa. Por isso que eu estou fazendo julgar ou não, eis a questão. Eu já mais ou menos dei a resposta. Mas nessa noite nós queremos então analisar, né, como nós podemos ser justos e sinceros ao fazermos julgamento. Primeiramente, olhando a minha atitude. Verso 1 até o verso 5 vai dizer isso: não julguem para que vocês não sejam julgados. Então Jesus está dizendo, olha, a partir do momento que você emitir um juízo, você vai estar você vai estar dando liberdade para que também seja emitido um juízo sobre a vida da pessoa. Tá? Como eu mencionei, esse verso não quer dizer que eu estou impedido de fazer qualquer juízo ou de emitir qualquer opinião sobre a vida da pessoa. Eu tenho que ter consciência que, a partir do momento que eu julgo alguém, tá, eu também tenho que dar liberdade de ser julgado por alguém. E como vai ser esse julgamento? Do mesmo critério que eu uso para julgar o outro. Da mesma medida que eu uso para julgar o outro, conforme o verso 2 está dizendo. É dessa forma também que eu vou ser julgado. É dessa forma também que eu vou ser medido. Tá? Jesus não está proibindo julgamento ou de formarmos opinião. Tá? Mas nós temos que tomar cuidado para não basearmos o nosso julgamento, não basearmos a nossa opinião em boatos, ou, como hoje está em moda, né, as famosas fake news. Né? E nós temos muitas fake news e temos muitos crentes espalhando aí fake news. A nossa opinião, o nosso juízo deve ser formado ou baseado em fatos concretos. Se eu sei que alguém pecou, tá, eu tenho convicção disso, eu tenho testemunhas que me comprovam isso, eu posso fazer um juízo, eu posso emitir uma opinião. Se alguém disse alguma coisa, eu próprio ouvi aquilo que a pessoa disse, e eu sei que ela está errada naquilo que ela disse, eu posso corrigi-la, eu posso julgá-la, eu posso emitir uma opinião. Mas sempre lembrando, né, que essa opinião vai passar por esse critério. Na medida que eu julgo, eu vou ser julgado. Na medida que eu meço, eu vou ser medido. Jesus formou opinião sobre os escribas. Jesus disse que eles eram túmulos caiados. Né? Jesus disse que eles eram hipócritas. Ora, se Jesus está fazendo um julgamento sobre os escribas, sobre os fariseus, por que ele está dizendo que aqui não pode fazer isso? Percebe que Jesus estaria se contrariando ou se contradizendo se ele estivesse fazendo julgamento, e aqui ele está dizendo, e nesse verso ele está proibindo qualquer tipo de julgamento. Nos versos anteriores, quando nós pegamos o capítulo 6, ele está dizendo para os discípulos, não sejam como os escribas, não sejam como os fariseus, hipócritas. Ele está emitindo juízo, ele está emitindo julgamento. Ora, Jesus não se contradiz. Mas, na medida que ele está julgando esses fariseus, ele sabia que seria medido nisso também. Só que ninguém poderia apontar o dedo para Jesus e dizer, você é um hipócrita. Os fariseus fizeram isso, tentaram fazer isso quando disseram, lá você já vai pegar em Mateus 12, quando eles acusam Jesus de estar expulsando demônios pelo poder de Beelzebu ou Satanás. Jesus, olha, se eu expulso demônios por Satanás, então a casa dele está dividida. Percebe que os fariseus emitiram um juízo errado sobre a vida de Jesus. Porque eles emitiram um juízo baseado na sua espiritualidade e não na sua conduta. Jesus estava emitindo um juízo sobre os fariseus baseado na sua própria conduta, que não era hipócrita. Jesus fazia aquilo que falava, não como os fariseus. E isso que eu tenho que levar em conta.
Verso 1 e verso 2, então, quando diz, não julguem para que não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Tá? Jesus afirma, então, que devemos ter consciência de que a forma que julgamos, seremos julgados. Se a gente julga sendo orgulhosos, se a gente julga baseado em fake news, são esses mesmos critérios que receberemos em troca como julgamento. Ou muitas vezes você não viu pessoas que são orgulhosas ou se acham muito, né, e diz, eu posso isso ou eu faço aquilo. Chega alguém melhor que ele e fala assim, então faz igual eu. Essa pessoa está julgando outra da mesma forma que ela julgou. Você não é bom? Então faça melhor que eu. E a pessoa tem que ficar quieta porque sabe que não vai conseguir fazer melhor que aquilo. Né? É como se eu chegasse para o Paulinho, né, e falasse para o Paulinho, você não é um pedreiro bom não, né? Você é um pedreiro meia tigela. Né? Eu sou pedreiro bom, olha aqui. Né? O Paulinho fala assim, faz que nem eu. Eu estaria enrolado, coitado de mim. Né? Paulinho constrói uma parede retinha sem nem quase bater prumo. Né? Se eu bater no prumo, eu construo errado. Ainda a parede sai tudo torta. É perigoso que ela cair ainda aprumada. Né? Porque nem para bater prumo em parede eu sirvo. Tá? Então eu não posso emitir um juízo. Tá vendo? Como eu estaria emitindo um juízo incorreto ao afirmar ao Paulinho, né, que ele não sabe fazer nada, ele teria o direito de falar, então faz igual eu. Faz melhor que eu. E eu teria que ficar o quê? Quietinho, baixar minha bolinha, né? Julguei, da mesma medida, eu estou sendo julgado. Mas é interessante que o verso 4, 3 até o verso 5, Jesus mostra como nós nós podemos evitar de cair no erro, de fazermos um julgamento baseado errado. Né? Ele começa o verso 3, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Percebe que Jesus começa, olha, você está vendo o cisco no olho do seu irmão, agora o cisco é algo pequenininho, né? É um negocinho ínfimo, pequeno, mas está dizendo, você não está vendo a trave, quer dizer, você não está vendo o galho que está no teu olho? Né? Você está enxergando a atitude daquele irmão que, porque ele faz algo que você acha que é errado, né? E você julga aquele irmão por aquela atitude, mas você faz algo pior. Né? Porque aquele irmão cometeu um deslize, você acaba com a vida daquele irmão. Né? Aquele irmão não presta, aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo, aquele irmão não é nem salvo. Mas como que está a sua vida? Você está só com um pequeno deslize na sua vida? Né? Ou o que você faz esconde a sua vida, esconde podres que ninguém pode ver. Por isso que Jesus continua, ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Deixa eu te ajudar, irmão, a vencer o pecado da mentira, mas você é um pornográfico? Você é um imoral? Olha para a tua vida primeiro. Deixa, irmão, eu tratar da pornografia na tua vida, mas você é um adúltero? Ora, como você quer ajudar o seu irmão com um cisco, se você tem algo que é pior na sua vida? É por isso que Jesus está dizendo, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, depois ajude o seu irmão. Corrija a sua vida, depois auxilie o seu irmão. Está vendo que o verso 5, Jesus está dando permissão, então, para mim fazer um julgamento. Quando eu primeiro trato a minha vida. Quando eu primeiro corrijo os meus erros. Quando eu corrijo a minha conduta. Aí sim, eu tenho liberdade para ajudar o meu irmão, ou para corrigir a atitude do meu irmão, para chamar a atenção do meu irmão em alguma área que ele falhou. Começa por mim. Por isso aquela frasezinha do começo, o primeiro julgamento é sobre mim e a minha conduta. Nós estamos realmente prestando atenção nisso. Né? Nós temos dois alertas aqui. Primeiro, né, não use os 2 primeiros versos para viver de forma pecaminosa, sem querer receber a disciplina pelos seus atos, né, pelos seus erros. Não diz, olha, ninguém pode me julgar. Só quem pode me julgar é Deus. Isso é um engano de Satanás.
tá? Porque mesmo Mateus 18 permite sim o julgamento da parte da igreja para a conduta incorreta de irmãos em Cristo, que é a parte disciplinar. Não use os 2 primeiros versos, então, para continuar com a sua vida pecaminosa. Em segundo lugar, antes de julgar ou formar opinião sobre alguém ou algo, analise a sua própria vida, para ver se não está sendo falho em alguma coisa. Antes de julgar, meus irmãos, olhe a sua vida. Olhe o seu coração. O que você está fazendo realmente agrada o Senhor? Você está realmente praticando a justiça do reino para que tenha liberdade de olhar a vida do irmão, olhar algum erro e apontar algum erro na vida do irmão? Continuando nessa segunda alerta, nunca, meus irmãos, se você está bem espiritualmente, se não há nada na sua vida que aponte qualquer tipo de falha, nunca, mas nunca, meus irmãos, se sinta superior espiritualmente a qualquer um dos seus irmãos em Cristo. Porque aí começa a sua derrota. Cuidado, cuidado. Satanás ama, ele tem prazer em derrubar aquele irmão que se acha superior espiritualmente, para mostrar que aquela pessoa não é nada. E cuidado, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, ele se opõe à pessoa orgulhosa. Deus não aceita soberba. Mesmo sendo um cristão espiritual, aquele cristão, Deus resiste ao soberbo. Pode ser espiritual o que for, mas Deus resiste. Deus resiste. Tá? Primeira, então, a forma de sermos justos e sinceros ao fazermos julgamentos, então, é olhando a minha atitude. Como mencionei, temos liberdade, mas cuidado ao fazer julgamento. Não use os versos 1 e 2 para não querer ser julgado pelos seus erros. E aquele que está vivendo espiritualmente bem, tá? Antes de fazer qualquer tipo de análise, cuidado para não ser presunçoso e orgulhoso. E antes de fazer qualquer coisa, analise a sua vida, se você não tem possibilidade de cair naquele próprio erro. A segunda forma, a segunda maneira de sermos justos e sinceros ao fazermos julgamento é olhando a atitude do próximo no verso 6. Esse verso 6 é bem interessante, né? Quando nós lemos ele, a gente não entende, mas por que Jesus colocou esse bendito verso 6 logo depois do verso 5? Né? E logo depois um texto onde que ele está dizendo para não fazer julgamento. Né? Ou quando nós julgarmos, nós sabemos ou temos alguns critérios para fazermos julgamentos. Né? Porque o texto depois do 7 até o 12, o que continua aqui, é totalmente distinto daquilo que dá o verso 6. E parece que o verso 6 está fora de contexto também do verso 1 até o verso 5. O verso 6, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Esse verso é muito duro quando compreendemos o que Jesus está querendo ensinar. Percebe que esse verso aqui nos deixa bem claro, tá? Que nós podemos sim fazer julgamento. Porque como você vai saber quem são cães e quem são porcos, que Jesus menciona aqui, e que diz que não é para você jogar as pérolas diante dessas pessoas, não dar aos cães o que é santo, nem pérolas aos porcos. Como você vai saber quem é cão para não dar o que é santo a ele, nem para saber quem aqui são os porcos para que você não lance pérolas para ele, se você não está fazendo um julgamento dessas pessoas? É julgamento. Você tem que estar formando uma opinião, fazendo um julgamento para discernir quem são cães e quem são porcos. Percebe então que Jesus, ao dar esse verso aqui, se ele está dizendo lá no verso 1 que eu sou proibido de julgar ou proibido de fazer qualquer tipo de julgamento, ele estaria se contradizendo nesse verso. E como eu disse, Jesus não se contradiz.
O que esse verso quer nos ensinar, ou o que nós precisamos compreender aqui para nós entendermos esse verso, é termos a compreensão de todo o ensinamento de Jesus. Jesus teve alguns grupos que foram seus opositores ferozes, né? Os principais, os fariseus, os escribas e os saduceus também. Tá? Mas dentre esses três, o principal grupo que mais se opunha a Jesus eram os fariseus. Quando nós compreendemos esse fato, nós entendemos o que Jesus está querendo dizer aqui. Quando ele está dizendo, não deem aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas diante dos porcos, o que ele está querendo dizer, olha, aquilo que é precioso, aquilo que é santo, aquilo que é de grande valor, que é o Evangelho de Cristo. Não é para você ficar dando ele, não é para você ficar falando dele para aquelas pessoas que de forma veemente, de forma escarnecedora, rejeitaram o Evangelho. Se você evangelizou alguém e falou assim, eu não creio nesse negócio aí, eu não quero saber dessa porcaria aí, né? Eu não creio em Jesus Cristo, isso aí para mim é lixo, isso aqui não é nada para mim, eu quero continuar nessa vida. Jesus está dizendo, não deem aos cães o que é santo, nem joguem pérolas aos porcos. Procurem outras pessoas para que o Evangelho seja anunciado. Não é para continuar falando para aquelas do Evangelho que é preciosidade, não é para ficar gastando tempo com o Evangelho para aquelas pessoas que realmente não querem saber. Eu tenho que ter amor, eu tenho que ter paciência, sim. Mas se eu tenho convicção que alguém rejeitou por completo o Evangelho, ele realmente não quer saber do Evangelho, não quer saber da salvação em Jesus Cristo, não perca seu tempo. O que Jesus está colocando, porque se você fizer isso, ele vai pisar aos seus pés, vai estraçalhar vocês, você vai perder seu tempo, você vai ser humilhado, você vai ser achincalhado. Percebe que você está fazendo um julgamento? Percebe que você está emitindo uma opinião aqui sobre alguém? Alguém que rejeita o Evangelho, alguém que escarnece do Evangelho. Eu vou ler duas citações que eu peguei de dois livros, para mostrar realmente, para afirmar essa posição que eu tenho sobre esse verso 6. Primeira citação diz o seguinte. Primeira citação é do William Hendrickson, no seu comentário do Novo Testamento, exclusivamente de Mateus, na sua página 445 de seu livro. Ele diz assim, os discípulos de Cristo não devem continuar sempre levando a mensagem do Evangelho aos que dela escarnecem. Certamente que se deve exercer a paciência, porém deve haver limites. Chega um momento em que a resistência constante ao convite da graça deve ser punida com a retirada dos mensageiros de Deus. Outra pessoa que eu quero citar é de Tamir Neves, que fez a tradução do livro de John Vernon McGee, que é um comentário bíblico de Mateus através da Bíblia, na segunda edição, na sua página 72, onde ele diz, esse perigo, o que está aqui do verso 6 que nós estamos mencionando, ocorre com aqueles que levam tão literalmente o mandamento de amar as pessoas, que se esquecem que Jesus também disse que naturalmente o ser humano é maldoso, malicioso, cruel, enfim, pecador orgulhoso que não deseja buscar a Deus. Isso ele está citando sobre não fazer julgamento ou não tecer julgamento sobre alguém. Então, pessoas ficam insistindo em não fazer isso, tá? Então, eu falei, se esse erro, né, esse problema ocorre literalmente nesse tipo de pessoa. Continuando a citação. Assim, não dar aos cães o que é santo significa que os cristãos não devem continuar pregando às pessoas que rejeitaram o Evangelho com zombaria e escárnio. Jesus espera que os seus seguidores sejam capazes de distinguir sem julgarem maldosamente e não permitir que o que é espiritualmente precioso seja tratado com leviandade e desprezo pelos que rejeitam continuamente o convite de Cristo. Como eu disse, é um verso muito duro esse verso 6. Porque diz que é para nós tirarmos a preciosidade do Evangelho,
ou não anunciarmos para esse tipo de pessoas que zombam do Evangelho, que já foram faladas, que já ouviram, mas continuam escarnecendo e zombando do Evangelho. Elas não são dignas da graça do Senhor. O Senhor está dizendo, deixa, basta, há limites. Percebe que então nós estamos emitindo um juízo, percebe que nós estamos julgando alguém pela sua atitude de rejeitar o Evangelho. Pergunta, julgar ou não julgar? Eis a questão. Como nós vimos aqui nesse texto, é bem claro que nós sim podemos emitir julgamento, mas devemos ter cuidado. Devemos primeiro olhar as nossas próprias vidas. Olhar para se nós não estamos fazendo aquilo de errado que o outro também está fazendo, ou pior. Nós estamos tratando também o Evangelho do Senhor com leviandade, jogando a sua preciosidade, a pérola que é o Evangelho, a santidade que é o Evangelho, a pessoas que não merecem mais ouvir do Evangelho, que só escarnecem, que só zombam do Evangelho. Eu sei que é difícil, meus irmãos, nós entendermos a palavra do Senhor e compreendermos algumas coisas. Mas é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Eu não sei, meus irmãos, como que é a sua vida. Eu sei da minha vida. Eu sei que muitas vezes nós ficamos receosos de falarmos ou dizermos alguma coisa sobre algumas pessoas, sobre a atitude delas, justamente por causa desse verso, né? E está tão em voga hoje, até mesmo dentro das igrejas. Não julguem, não me julguem. Quem é você para me julgar? Quem é você para me julgar? Eu sou um cristão, que estou vivendo com Cristo, e que se tem a minha vida realmente centrada no Senhor Jesus, a palavra de Deus, não sou eu, a palavra de Deus, ela me dá autoridade e liberdade para julgar e emitir uma opinião sobre a vida do irmão. Um texto bem difícil para nós, pois nós gostamos de julgar os outros, mas não gostamos de ser julgados. Como cristãos, nós não podemos negligenciar a disciplina. E eu só posso disciplinar se eu emitir um julgamento sobre a vida do irmão. Eu tenho sim que disciplinar erros na igreja, e para isso eu vou precisar fazer um julgamento. Eu vou precisar emitir uma opinião. Mas fazendo isso dentro daquilo que a palavra do Senhor me permite. Não indo além do que ela me permite. Analisando primeiramente a minha vida, para depois analisar a vida do outro. Lembra do que nós vimos? Para você fazer um julgamento sincero, para fazer um julgamento justo, primeiro eu olho a minha conduta. Depois eu olho a conduta do próximo. Como está a sua vida diante de Deus? Você não tem nada na sua vida que serve de impedimento para emitir uma opinião ou fazer um julgamento sobre alguém? Se há, meu irmão, corrija. Se há, corrija. Lembra-se, né, aquela frasezinha lá do começo? O primeiro julgamento é sobre mim e minha conduta. Eu fazendo isso, eu estando com a minha conduta, de acordo com o que a palavra de Deus pede, vivendo realmente de uma vida de santidade, eu posso fazer julgamento, ou emitir uma opinião, ou chamar a atenção do meu irmão. Mas, aquele alerta que eu fiz, o que eu não posso, estando vivendo uma vida de santidade, estando caminhando, fazendo a vontade do Senhor, me achar superior espiritualmente à vida de um irmão. Porque aí eu estou sendo orgulhoso, aí eu estou menosprezando o que o Senhor ensina. Lembra? Da forma que você julga, você será julgado. Da forma que você mede, você será medido também. Quer julgar? Ok, você tem liberdade. Mas primeiro analise a sua vida. E nunca, como eu mencionei, nunca
se sinta superior espiritualmente a qualquer um dos seus irmãos. Amém? Vamos orar, encerrando nosso tempo? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos porque a tua palavra nos instrui. Eu sei que muitas vezes algumas coisas são difíceis na tua palavra para a nossa compreensão, mas elas estão aqui para nos ensinar, para nos instruir, para nos dirigir cada passo, Pai. Que o Senhor possa nos guardar e nos proteger no teu nome, Senhor. Que possamos realmente ter vidas que glorifiquem a Ti. Que ao fazermos um julgamento ou emitirmos opinião sobre a vida de qualquer irmão ou de qualquer pessoa, nós possamos estar analisando a nossa própria vida, Pai. Se estamos bem com o Senhor, que não nos sintamos superiores espiritualmente a qualquer um de nossos irmãos, mas nos coloquemos na posição de inferioridade junto com Ele, para que nós possamos ajudá-lo a crescer, para que nos sintamos fracos realmente espiritualmente, Senhor, porque é nesse momento que nós somos fortes, não por nós, mas pelo Senhor. Que nós possamos ter essa consciência, Pai. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos, uma boa noite aos irmãos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua audiência, pelo tempo que você teve aqui conosco também. Que os irmãos possam ter uma excelente semana, debaixo da graça do Senhor, e que na próxima semana, quarta-feira, nós teremos nosso culto de oração, na próxima semana nós estaremos novamente aqui para louvarmos e bendizermos ao Senhor. Amém? Um grande e forte abraço a todos e até mais.